Olá, tudo bem? Nesta videoaula, vamos aprender os tipos de citações e como mencioná-las dentro do texto, assim como mencionar o autor, a fonte, etc. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos é que toda vez que você pega algo de outro autor ou de alguma fonte e coloca no seu texto, você precisa citar o nome deste autor no texto. Por quê? Porque sem querer pode parecer que é um plágio. Então, por isso, é sempre necessário você colocar a citação no seu trabalho e, após o final do seu trabalho, colocar a devida referência bibliográfica. Entendido? Então, seguindo, podemos falar que existe pelo menos 7 tipos de citações. Vejamos a imagem a seguir. Citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Citação de citação é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, é a cópia fidedigna do que você está consultando. Já a citação indireta é um texto livre baseado na obra do autor consultado, ou seja, com as suas palavras, você estará colocando o que o autor disse na obra dele. Cotas de referência. Notas que indicam as fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Notas de rodapé. São indicações, observações ou adiantamento ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. E as notas explicativas? São notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídos no texto. Algo legal de se colocar nas notas explicativas é geralmente você quer acrescentar uma nota em seu trabalho, sendo que esta nota não é tão importante dentro do texto, ou seja, no corpo do seu trabalho, e você irá colocar essa informação nas notas explicativas, sempre lá embaixo no finalzinho do trabalho, assim como também as notas de rodapé, que ficam localizadas geralmente sempre no final da página do seu trabalho. Vejamos agora alguns exemplos de citações. Vamos falar sobre um tipo de citação direta. Quando você citar diretamente um autor e esta citação tiver no máximo até 3 linhas, esta citação deverá vir entre aspas duplas. Vejamos um exemplo para você compreender melhor. A imagem a seguir nos mostra uma citação direta de até 3 linhas. Por isso, ela começa e finaliza com aspas duplas. Aspas duplas, na verdade, são as aspas que você está acostumado a observar, a utilizar. Mas por que o nome de aspas duplas? Porque você pode observar, no meio desta citação, a palavra ordem. A palavra ordem, ela está com uma aspa simples. O que isso significa? Significa que o autor desse original, o autor que escreveu essa citação, ele colocou aspas duplas nessa palavra, por algum motivo. E quando você vai colocar em forma de citação, a aspa dupla do autor, você colocará em aspa simples. Compreendeu? Então, ao final desta citação, você colocará a referência do autor, Ribeiro, 1993, página 107. Lembrando, como você pode observar aqui, Ribeiro é o sobrenome do autor e sempre em letra maiúscula. Vejamos agora um outro exemplo de citação direta, porém agora com mais de 3 linhas. Quando fazemos uma citação direta com mais de 3 linhas, devemos dar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a letra menor do que a utilizada no seu texto, e sem aspas,
pois possui mais de 3 linhas. Lembrando que aspas é somente para citações de até 3 linhas. Vejamos um exemplo a seguir para você visualizar melhor o que estamos falando na aula. Você pode observar que a citação direta ela está com recuo de 4 centímetros, contando com a margem esquerda. Por quê? Como falei, citações diretas, ou seja, cópia fidedigna da obra, com mais de 3 linhas, precisa ter esse recuo e vem sem aspas. Você colocará a sua citação direta e, ao final, também colocará a referência do autor, sempre com o sobrenome do autor em letra maiúscula, como falamos. No caso aqui, Monteiro, 2010, que é o ano de publicação, página 88. Vamos falar agora sobre um exemplo de citação indireta. Lembrando que as citações indiretas são textos livres baseados no autor que você irá citar. Vejamos a imagem. Vejamos agora um exemplo de como fazer uma citação indireta. Nós começamos aqui, neste exemplo, utilizando a palavra segundo. Poderia também começar de acordo. Seguindo o exemplo que estamos mostrando na aula, segundo Ofélia de Paiva Monteiro, 2010, página 84, o falecimento do monarca, e assim continua a citação, né? Vejamos aqui neste exemplo que a citação indireta ela não vem entre aspas, mesmo se ela for até 3 linhas. Se a citação for maior de 3 linhas, também não precisa ter o recuo de 4 centímetros, como na citação direta. Ela é uma transcrição livre, mas mesmo assim você precisa colocar a fonte, ou seja, você não tirou essa ideia da sua cabeça. Você até entendeu, porém, esta ideia, quem deu foi quem? No caso aqui, a professora Ofélia de Paiva Monteiro, a qual eu coloquei o nome completo. Eu poderia ter utilizado o sobrenome Monteiro, mas na citação indireta, você pode colocar o nome todo do autor, não tem problema, ok? Porém, não pode esquecer de mencionar o autor, o ano e a página, como está aqui no exemplo. Acabamos de ver um exemplo de citação indireta. Como aprendemos aqui na videoaula, temos outros tipos de citações também. Temos as notas explicativas, as notas de rodapé. Cada exemplo dessas 7 citações está na unidade 8 do nosso conteúdo. Convido você a estudar também a nossa unidade de aprendizagem e ver mais exemplos de citações para fixar junto com a nossa videoaula que acabamos de assistir. Um abraço a todos e espero que tenham gostado. Ótimos estudos!